Hoje no podcast do CREA, podcast da Engenharia, estamos aqui como convidado o Tenente Coronel Furukawa e o Coronel Iranildo para falar sobre o treinamento que o CREA, em parceria com o Corpo de Bombeiros, vai dar para os profissionais para se capacitar para aprovar os projetos de combate a incêndio junto ao Corpo de Bombeiros. Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Brasil! Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar. Olá pessoal, estamos no podcast do CREA, podcast da Engenharia. E hoje nós temos como convidados o Tenente Coronel Furukawa e o Coronel Iranildo, do Corpo de Bombeiros. E nós vamos falar um pouco dessa relação do Corpo de Bombeiros e a engenharia, porque nós, CREA e os engenheiros, eles têm uma relação muito próxima do Corpo de Bombeiros. A gente tem uma parceria grande, inclusive nós vamos lançar hoje aqui no podcast o treinamento que o Corpo de Bombeiros vai dar em parceria com o CREA em todo o estado. Nós vamos ter esse treinamento em várias cidades do estado de Rondônia, e onde nós vamos treinar os profissionais, capacitar os profissionais para que eles possam aprovar com mais facilidades os projetos no Corpo de Bombeiros. Então, Coronel Iranildo, faça as honras, se apresente. Bom dia, presidente. No nosso podcast. Bom dia aos nossos amigos que estão aí nos assistindo. Eu sou o Coronel Iranildo, como o próprio presidente já apresentou. Eu sou o coordenador de atividades técnicas no estado de Rondônia. Só para os nossos espectadores aí entenderem, nós trabalhamos como militares numa estrutura hierarquizada, e nessa estrutura hierarquizada eu sou o coordenador de todo o processo no estado de Rondônia todinho. Dentro do estado de Rondônia, nós temos aí algumas diretorias que estão no nível abaixo da coordenadoria, que são essas diretorias que eu coordeno. E essas diretorias, nós temos elas em Vilhena, em Rolim de Moura, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Porto Velho. Abaixo dessas diretorias, nós temos as seções, que são seções de atividades técnicas nos municípios menores. E aí nós temos em Cerejeiras, nós temos em Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, São Miguel do Guaporé, vindo mais para cá, Jaru, Ouro Preto, Machadinho do Oeste, Buritis, Candeias do Jamari e Guajará-Mirim. Então essa é a nossa estrutura que atende à engenharia dentro do estado de Rondônia. Todas essas estruturas, todas essas partes das estruturas têm um oficial responsável, e esse oficial normalmente é aqueles que tratam diretamente ali com os engenheiros quando se trata dos projetos de engenharia que são aí gerenciados pelo Corpo de Bombeiros e são apresentados pelos engenheiros vinculados ao CREA. Certo. E nessas diretorias, as principais das cidades maiores, todas elas têm uma equipe de profissionais
engenheiros para analisar esses projetos e aprovar os projetos, não é isso? Exatamente. As diretorias que são segundo escalão, que é em Vilhena, Rolim de Moura, de Paraná, Cacoal, Ariquemes, Porto Velho, todas elas têm um corpo de analistas e todos esses analistas são engenheiros, né? E todas elas têm análise. Essas análises, elas chegam numa central única e são filtradas, né? Feita ali a avaliação por um militar nosso, né? Uma triagem para verificar se aquela documentação exigida pelas nossas ITs estão corretas, e caso elas estejam corretas, ele distribui para os locais devidos para fazer a análise. E quando não são aprovadas na triagem, ele volta para o RT complementar essa documentação para que ela seja triada novamente e assim ela seja distribuída. Certo. As secundárias, que são as cidades menores, lá, Buriti, Cerejeiras, essas não têm equipe de engenheiros lá. Elas apenas recebem os projetos e repassam para as outras, não é isso? E elas têm o setor também de fiscalização? Na verdade, funciona assim, as menores. Os projetos que são de Cerejeiras, por exemplo, como o senhor citou, vamos usar Cerejeiras como exemplo, uma empresa grande lá, uma MAGE, que lá tem a MAGE e a Cargill, deu entrada num projeto, né, que são empresas muito grandes, se enquadram dentro da apresentação de projetos, eles apresentam, o engenheiro, o RT, apresentam isso dentro do ambiente virtual, que não é Cerejeiras, é um ambiente virtual, né? Mas quando esse projeto chega para a nossa triagem aqui na central em Porto Velho, eu vou logo de imediato verificar que ele é de Cerejeiras, que o CNPJ é de Cerejeiras, vou analisar o projeto normalmente lá em Vilhena, normalmente vai ser distribuído para Vilhena. Quando esse projeto for aprovado, aí sim entra a parte de Cerejeiras. Lá em Cerejeiras nós não temos engenheiros, mas nós temos os vistoriadores. E aí quando o projeto for aprovado e for executado, aqueles vistoriadores vão fazer a visita ao local que foi executado e verificar se todos os sistemas preventivos estão instalados conforme for apresentado no projeto. Funciona dessa maneira. Entendi. Então, na verdade, a rede do Corpo de Bombeiros para atender esse setor de aprovação de projetos, ela é muito grande, né? Você tem mais ou menos quantas pessoas envolvidas aí nesse processo? Hoje nós temos um efetivo, presidente, de 103 bombeiros militares trabalhando diretamente no serviço técnico. Hoje nós atendemos não só esses locais que nós falamos para o senhor, mas, por exemplo, nós temos um projeto lá em Extrema. Esse projeto entra para a gente e um bombeiro vai estar lá em Extrema fazendo a vistoria em loco. Nós temos um projeto lá no Guatá, que é um lugar que o pessoal conhece muito ali, da região madeireira e tal. Tem um projeto de uma madeireira, o nosso pessoal de Machadinho vai atender o Guatá. Então, nós estamos vetorizados em praticamente todos os municípios e todos os distritos do estado de Rondônia, atendendo a atividade técnica e atendendo o serviço de engenharia. Certo. Então, a gente observa que as coisas evoluíram e hoje o tempo de que um projeto é aprovado pelo Corpo de Bombeiros reduziu bastante, né? Porque houve épocas que demorava 60 dias, 90 dias. Hoje, com toda essa equipe, com toda essa distribuição no estado, qual é o tempo médio que um projeto ele entra? É claro que quando ele não está correto, quando tem coisas que precisam ser corrigidas e ele é devolvido, é claro que demora mais. Mas quando um projeto entra certinho, com tudo que não precisa fazer nenhum tipo de alteração, qual é o tempo médio que ele leva do dia que ele entra até o dia que ele é aprovado? Bom, presidente, eu vou começar falando uma história que nos orgulha muito enquanto Corpo de Bombeiros e enquanto rondonienses. Nós somos um dos primeiros estados do Brasil que implantou e colocou em execução o sistema de análise virtual, o sistema de análise eletrônica. Nosso tempo de análise, nosso tempo de emissão de certificação, ele caiu consideravelmente em detrimento disso. Para os nossos amigos engenheiros que estão nos assistindo terem uma ideia, o estado do Rio de Janeiro, onde eu fui formado, ele conseguiu efetivar o sistema dia 25 de fevereiro de 2026, esse ano que nós estamos. O estado que é a segunda maior potência do Brasil. E aqui em Rondônia está desde quando? Desde 2019. 2020 atuando. Então, assim, eles até se assustavam quando eu falava para eles que o nosso sistema era totalmente eletrônico, né? Porque isso para eles era uma novidade. Então, depois desse advento da digitalização dos processos, da apresentação deles no ambiente virtual, de qualquer lugar que o engenheiro esteja, que o RT esteja,
nós diminuímos aí a nossa apresentação para uma dos menores do Brasil. No ranking que foi divulgado em 2021, de desburocratização dos processos do Corpo de Bombeiros, nós só perdemos para São Paulo. Nosso tempo de entrada, da entrada até a emissão do nosso certificado, são em torno de 13 dias e meio. Né? Lembrando que esse tempo previsto na legislação são 30 dias. Tá? Então, nós conseguimos cumprir, via de regra, isso até o 13º, 14º dia. Então, significa que funciona, né? Porque eu vejo assim, olha, a gente até... o CREA, ele tem buscado essa desburocratização nos órgãos públicos para que as coisas funcionem mais rápido, né? Por exemplo, um alvará de construção aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, demora 90 dias, às vezes 6 meses demora um alvará de construção. E antigamente, a prefeitura colocava a culpa no bombeiro. Ele dizia, mas eu não posso liberar o alvará se não tiver a certidão do Corpo de Bombeiro, né? E aí a gente vê que hoje, se esse certificado do Corpo de Bombeiro sai aí com 15 dias, não existe mais uma justificativa para o alvará de construção demorar tanto, né? Ele tem que sair mais rápido. E a gente vê que o que acontece no interior do estado, as coisas funcionam muito rápido. A gente vai em Ji-Paraná, você consegue tirar um alvará de construção em 30 dias, você tira. O bombeiro sai rápido, o alvará sai rápido. Porto Velho, a coisa é mais morosa, acaba demorando mais tempo. Mas, como vocês estão dizendo, a questão do bombeiro não é mais um entrave. Nós agora temos que brigar pelos outros entraves para que a coisa funcione. E com relação à questão do funcionamento do comércio, no comércio em geral, porque o comércio, a gente sabe que para você tirar o alvará de funcionamento, é também necessário ter o certificado do Corpo de Bombeiro. Como é que funciona? Como é que essa divisão do comércio... existe uma limitação, até X metros quadrados não precisa, a partir daí precisa. E aí, explica pra gente como é que funciona isso. Eu vou só fazer uma parte, presidente, em relação à desburocratização, e depois eu passo a parte técnica para o Tenente Furukawa explicar para os nossos amigos. A nossa comandante geral, e ela tem uma preocupação muito grande com a parte, digamos assim, operacional do desenvolvimento da análise até que se chegue à emissão do certificado, e vincula isso muito a um aspecto social das coisas. Quando a gente burocratiza ou quando a gente não se atenta ao processo de desburocratização, a gente faz com que uma empresa que tenha aí 200, 300, 400 funcionários, que tenha um rendimento ou um faturamento diário de 10, 20, 30, 50, 100, 200 mil reais, que gera emprego, que gera renda para o Estado, que faz a economia girar, ela entende que esse girar da economia ele não pode ser atrapalhado por nós, agentes públicos. E nesse aspecto, o Corpo de Bombeiros investiu muito, especialmente na engenharia. E a engenharia foi um fator resultante positivo no sentido de fazer com que a gente conseguisse chegar a esses números tão satisfatórios. Obviamente que a gente tem projetos que são mais complexos, a gente pega um projeto aí de um grande supermercado, que ele contempla todo o sistema preventivo, talvez ele não saia em 13 dias, mas todas as ações de análise que são passadas para o RT, para fim de exigências, quando ele responde, a nossa resposta não demora mais que um dia. E isso é uma coisa que eu, enquanto coordenador, eu cobro todos os dias. Hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz para os nossos diretores foi que eles mandassem para mim a movimentação dos analistas e como está a baia, que a gente chama, é onde a gente coloca os projetos, se está cheia, qual a média de tempo que os nossos analistas estão levando para analisar os projetos. Isso eu cobro sempre, isso é uma função que eu não deixo de fazer, porque a gente, nesse aspecto de retorno social que nós temos, é importantíssimo a gente entender que quanto mais rápido eu fizer análise, mais rápido eu terei um comércio em funcionamento com todas aquelas benefícios que ele traz para a sociedade e, claro, todo o benefício financeiro que traz para o Estado também. Nessa questão da documentação, eu vou passar para o Tenente Furukawa para explicar tecnicamente como é que funciona.
Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia aos demais amigos. Bom dia ao nosso amigo Jorge Dene, que está aqui também junto com a gente. Com relação à questão da regularização dessas edificações, até fazer um contexto histórico, até 2019, a gente ainda não tinha a lei de liberdade econômica. Então, sim, todos os comércios dependiam, né, de uma regularização no Corpo de Bombeiros, seja ela de forma simplificada ou de uma forma de um processo técnico que dependia de um engenheiro. De 2019, com a Lei de Liberdade Econômica Federal, o Corpo de Bombeiros de Rondônia já iniciou uma adaptação. Então, edificações, né, conforme a lei, até 200 metros quadrados, desde que o KNAI dela não represente um risco específico, como eu digo, riscos específicos. Vou dar um exemplo. Líquidos combustíveis, GLP, fogos de artifício, esses tipos não adentram nesse limite. Mas as demais edificações até 200 metros quadrados estão isentas de regularização. Esses 200 metros quadrados, como a gente já vinha conversando, eles não adentram edificações maiores que 750 e que a empresa está lá dentro com uma área menor que 200 metros quadrados. Aí, nesse caso, também não entra. Seriam edificações isoladas, como cabeleireiros, né? A gente sempre dá esse exemplo, ou uma farmácia que seja pequena, menor que 200 metros quadrados, eles não entrariam nesse processo de regularização, porque atendem à Lei de Liberdade Econômica, que no estado de Rondônia também foi publicada no ano de 2024, uma lei muito parecida com a lei federal e que o Corpo de Bombeiros hoje faz esse tipo de atendimento. De 200 metros quadrados até 750 metros quadrados, a gente entra no procedimento simplificado, que também está previsto isso na Lei de Liberdade Econômica. Esses procedimentos não precisam de nenhum profissional contratado, nem mesmo engenheiro ou qualquer outro tipo de profissional, e o próprio proprietário consegue fazer a regularização entrando no site do Corpo de Bombeiros e fazendo a declaração. Então, é um processo declaratório. Esse processo é todo digitalizado? Eu entro no site, faço minha declaração e saio com meu certificado? Isso. A Lei de Liberdade Econômica obriga que esse procedimento seja totalmente eletrônico. Então, a pessoa entra com a sua senha, caso não tenha senha, consegue fazer a recuperação. Não tem acesso ao e-mail, consegue entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo WhatsApp para fazer a troca desse e-mail e aí, a partir disso, fazer a recuperação da senha. E depois disso ele entra lá, inicia o processo de regularização, responde o questionário, porque na questionário é que vai dizer, né, tudo que a empresa tem, o tamanho, qual o tipo de ocupação, e ele faz uma declaração. Então, essa declaração é assinada e enviada novamente para o Corpo de Bombeiros, inclusive com assinatura digital. Hoje é aceita a assinatura pelo Gov, né, que todos nós temos, e esse processo é avaliado pelo bombeiro entre 24 e 48 horas úteis e já sai a devida certificação. Não precisa uma vistoria no local? Esses locais simplificados são dispensados de vistoria prévia. Sim. Não significa que ele não vai ser vistoriado. O Corpo de Bombeiros pode vistoriar ele após a emissão do documento. Se houver alguma dúvida, mas a forma de simplificação ou desburocratização, a gente emite a certificação prévia, a pessoa já consegue dar entrada nas prefeituras ou qualquer outro órgão, até mesmo para tirar um financiamento, e o Corpo de Bombeiros, caso verifique necessário, manda uma equipe de forma posterior dentro desse prazo de validade dessa certificação, que é de 1 ano, para poder verificar se aquelas declarações realmente são verídicas. E paga alguma taxa? Essa paga uma taxa, a taxa mínima lá é de acordo com a área da edificação, a área e ocupação. Conforme a área. Isso. Esses processos são de 200 até 750 metros quadrados. A partir de 750 já muda o procedimento. Isso. Aí, a partir de 750 metros quadrados, a lei já trata essas edificações como um risco especial, né? Que a gente precisa, nesse caso, de um projeto de proteção contra incêndio e pânico, né? De um PPCIP. Esse projeto ele só pode ser apresentado por um profissional competente,
com a devida emissão da documentação de responsabilidade técnica. Então, todos os locais acima de 750 metros quadrados, eles entram em outro processo, que a gente chama de processo técnico, que demanda análise e vistoria. Então, primeiro analisa o projeto e depois do projeto totalmente pronto, executado em loco, o bombeiro faz a vistoria. Esses locais não conseguem a certificação prévia, eles só conseguem a certificação só depois de uma vistoria do Corpo de Bombeiros. Mas aí o seguinte, acima dos 750 você tem um limite, é de 750 a 1.500, não é isso? 750 a 1.500 é um projeto mais simples, com extintores, indicação das saídas de emergência e tudo mais. A gente vai falar em regra, né? Não é 100% assim, mas sim, em regra, de 750 metros quadrados a 1.500 metros quadrados, esses projetos geralmente possuem sistemas mais simples, mas não é o caso, por exemplo, de uma boate. Uma boate, a partir de 750 metros quadrados, ela já entra para instalação das medidas de segurança, de hidrantes, de alarme, detecção, por exemplo, nas áreas de cozinha e depósito. Então, tem algumas exceções. Restaurante é a mesma coisa? Restaurante não, mas se for restaurantes dançantes com entretenimento, que a gente tem hoje, né, alguns restaurantes que por alguns momentos tem a música ao vivo, aí ele sim é tratado nesse mesmo critério das boates. Então, de 750 até 1.500, sim, em regra, a gente vai tratar dessa forma, são sistemas mais simples. E a partir de 1.500, não, a partir de 1.500 já entraria basicamente todas aquelas medidas de segurança, de hidrantes, alarme, detecção e às vezes até chuveiros automáticos para edificações maiores. Mas, como eu disse, né, isso tudo depende do tipo de aplicação. Depende da ocupação da edificação, depende se ela é térrea, se são múltiplos pavimentos. Então, tudo isso precisa ser verificado dentro da legislação. Então, o Corpo de Bombeiros tem uma legislação bem extensa. Hoje, existem mais de 1.000 páginas de legislação e é essa legislação que os profissionais devem conhecer para iniciar, né, a carreira na área de segurança contra incêndio. E a partir dos 1.500 não tem mais outro limite, é 1.500 para cima. Isso. O que a gente poderia verificar agora com relação à altura, por exemplo, todas as edificações acima de 30 metros, elas teriam que ter chuveiros automáticos. Então, os chuveiros automáticos, os sprinklers, eles não são exigidos a partir de 1.500. Aí tem algumas edificações que é a partir de 30 metros de altura. Então, tem outros limites também que precisam ser verificados. Certo. Tem uma outra situação, que é aquela questão dos edifícios, onde você tem tanto comercial como residencial, que antigamente você não fazia a escada enclausurada, né? E hoje em dia a escada obrigatoriamente tem que ser enclausurada. Existe uma limitação também de pavimentos para que essa escada seja enclausurada? Isso, a nossa instrução técnica 11, ela vai tratar de saídas de emergência. Dentro das saídas de emergência, a gente possui as escadas de emergência. Então, assim, não tem um limite específico, porque depende da ocupação. Então, tem ocupações que, por exemplo, hospitais, que a partir de 6 metros de altura já tem que ter uma escada protegida. Isso não se aplica, por exemplo, para edifícios residenciais. Então, edifícios residenciais geralmente já vai ser acima de 12 metros, às vezes acima até de 20 metros. Então, não é bem específico qual é a metragem. A questão da metragem, ela é em cima da metragem, não é do número de pavimentos? Então, a metragem que eu estou falando é da altura mesmo. Eu digo porque, por exemplo, eu posso ter um edifício de 12 metros com 4 pavimentos de 3. Ou eu posso ter 2 pavimentos de 6. Isso. A questão, o número de pavimentos não influencia. O que influencia é a metragem. É a altura. Isso. A legislação, né, a instrução técnica 11, na tabela, ela fala da altura da edificação. Então, dependendo do pé direito, realmente vai ter edificações que vai ter a partir de 3 pavimentos, outras que vai ser a partir de 4 pavimentos. Então, vai depender muito do pé direito de cada edificação. Mas a legislação, ela trata realmente da altura da edificação. Então, é do último piso ocupado até o piso de descarga, que geralmente é o pavimento térreo. E quem são os profissionais que estão aptos a
fazer a responsabilidade técnica para aprovar os projetos junto ao Corpo de Bombeiros? São os engenheiros, são os arquitetos, os técnicos, o engenheiro mecânico pode? Quem são os que podem fazer? Então, presidente, essa questão da competência técnica, ela foi debatida anteriormente já junto aos conselhos, né? Então, tanto o Conselho de Engenharia, né, e Agronomia, como o Conselho de Arquitetura já enviou ao Corpo de Bombeiros a documentação sobre os responsáveis ou os profissionais que podem assumir essa responsabilidade. E hoje o Corpo de Bombeiros ele aplica isso que foi enviado por esses dois conselhos. Com relação aos técnicos, né, ao Conselho Federal de Técnicos, aí o Corpo de Bombeiros já teve, né, algumas questões judiciais e hoje os técnicos não apresentam projetos de proteção contra incêndio e pânico. Tem outras atividades relacionadas à área que podem ser feitas por técnicos, mas o projeto de proteção contra incêndio e pânico é somente engenheiros e arquitetos. Agora, as formações de engenharias que mas são mesmo múltiplas... o até 750, mas até os 750 metros não precisa nem ser engenheiro, né? Não precisa, até o proprietário faz. Eu digo, isso. O de 750 para cima, o técnico, então, não pode. Isso. O técnico de edificações não pode fazer. Isso, não tem... Ele não tem atribuição. O Corpo de Bombeiros não autoriza a entrada desse tipo de projeto. A gente já teve questionamentos judiciais quanto a isso já teve julgado o mérito. Hoje a gente Os arquitetos podem. O arquiteto, sim. O arquiteto ele não tem limitação nenhuma. Não tem. E os engenheiros seriam o quê? Só os engenheiros civis? Então, até a última atualização junto ao Conselho, né, os engenheiros civis e os engenheiros de segurança do trabalho. Então, se ele é engenheiro mecânico, mas fez a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, pode? Pode. Qualquer tipo de engenharia com a especialização. Isso, de segurança do trabalho, tem a liberdade de fazer a apresentação do projeto. Certo. Então, pessoal, para vocês que estão assistindo o podcast do CREA, hoje a gente está aqui tirando várias dúvidas para não só os profissionais, mas também para as pessoas, a sociedade no geral, né? Porque a gente sabe o seguinte, todo mundo que tem um comércio, ele precisa ter o certificado, porque a maioria dos comércios tem acima de 200 metros. E aí ele precisa ter o certificado. E uma coisa que é bem interessante a gente deixar bem claro aqui para a população é que você, para fazer o simplificado de 200 a 750, você não precisa pagar um despachante. Eu vejo os despachantes querendo vender o serviço, às vezes o contador querendo vender o serviço, pessoas querendo vender esse serviço. E vocês estão vendo que o proprietário pode fazer, e isso é uma autodeclaração no site do Corpo de Bombeiros, você não precisa pagar ninguém para fazer isso, né? Então, é um esclarecimento muito interessante que a gente está passando aqui para a população. Agora nós vamos falar um pouco da questão do treinamento dessa parceria entre CREA e Corpo de Bombeiros, porque o que acontece é o seguinte, olha, eu que já fui candidato à presidência do CREA por 2 eleições, uma das coisas que mais os colegas, os profissionais reclamavam é que eles diziam o seguinte, poxa, Abelardo, a gente paga a anuidade do profissional, a gente paga a anuidade da empresa, a gente paga a RT, e o que o CREA devolve para a gente? O que o CREA faz para beneficiar os profissionais que pagam tantas taxas? E aí, a gente hoje no CREA, nessa nova gestão, a gente tem um programa onde o CREA ele tem que devolver para o profissional aquilo que ele arrecada. E dentre essas devoluções, o que eu acho muito importante são os treinamentos. Esse treinamento que nós vamos fazer agora em parceria com o Corpo de Bombeiro, nós vamos capacitar os profissionais a elaborar os projetos e aprovar os projetos. E aí a gente sabe o seguinte, quando esse projeto ele é bem elaborado e ele chega no Corpo de Bombeiro já sem nenhuma pendência, ele diminui o trabalho de vocês que vão analisar e acaba o certificado saindo bem mais rápido, fazendo com que a população se sinta feliz com isso, a sociedade recebe isso com mais velocidade e vai poder fazer o seu empreendimento andar mais rápido, né? Então, como é que vai ser essa capacitação? O que nós vamos ensinar? Qual vai ser a programação dos cursos? O que nós vamos
ensinar para os profissionais para que eles possam melhorar esse trabalho? Bom, eu gostaria... Primeiro, me fala o seguinte, quais são as cidades que vai acontecer, né? Quais são as cidades, porque a gente está programado para Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, não é isso? Rolim de E Rolim de Moura. Rolim de Moura Isso. e Guajará-Mirim. E Guajará-Mirim. São sete localidades. Então, Aqui vão ser duas em Porto turmas. Velho vai ser 2 turmas, né? Então, isso aí vai ser... A gente vai... geralmente, o que acontece? Aquele profissional recém-formado, ele está ali, pô, o que eu vou fazer? Como é que eu entro no mercado de trabalho? E ele fazendo essa capacitação, ele vai estar apto a aprovar um projeto no Corpo de Bombeiros, não é isso? Sim, sim. Deixa eu só falar em relação a essa parceria, vamos dizer assim, presidente. Nós já tivemos vários entraves burocráticos especialmente em relação a atribuições funcionais, digamos assim, a competências profissionais. Quando a gente conseguiu alinhar essas arestas, aparar essas arestas, a gente conseguiu evoluir muito. E a gente descobriu e a gente entendeu junto ao CREA que quando a gente capacita os nossos parceiros e somos capacitados pelos nossos parceiros, as nossas atividades, as nossas atribuições, elas fluem de uma forma muito melhor. Os nossos projetos, vamos trazer para a engenharia, eles são apresentados de uma forma muito mais dentro da técnica. E quando a gente entra na atribuição do Corpo de Bombeiros de treinamento, capacitação continuada, a gente faz com que esse trabalho feito pelo RT, pelo engenheiro, ele traga para a gente algo com acabamento muito melhor, muito mais refinado, muito mais técnico. O objetivo dessa nossa capacitação, além de melhorar essa técnica, além de apresentar as novidades tecnológicas que estão acontecendo para os engenheiros que já executam projetos e já apresentam projetos para a gente, já são cadastrados, é ofertar também aos engenheiros novos ou aqueles que ainda não apresentam projeto de prevenção contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros, e até para aqueles engenheiros que acabaram de sair da formação teórica na faculdade, um nicho de emprego também, né? Que é viável trabalhar, que o Corpo de Bombeiros oferta essa capacitação para que eles se sintam hábeis ou aptos a apresentar esses projetos. Essa questão da quantidade de locais, da abrangência dos locais, o Tenente Coronel Furukawa vai falar para vocês, mas eu já digo de pronto, aquele número que o CREA resolver abrir vai ser pouco, porque a gente sabe que a procura vai ser muito grande, porque nos outros 2 treinamentos foi assim que aconteceu. E que bom que isso vai acontecer, porque a gente vai dispor de uma equipe, o CREA vai financiar, isso é bom que se fala, que se diga, vai financiar todo esse treinamento, a gente só vai levar a nossa equipe para fazer o treinamento, mas todo o financiamento é do CREA. E esse interesse do CREA é o mesmo interesse que a gente comunga, de ter profissionais melhores, de fazer com que esses 13 dias que eu falei lá no começo, a gente consiga diminuir ainda mais. E agora o Furukawa vai falar um pouquinho dos locais. Coronel, só enfatizando o que você acabou de falar, o CREA está financiando esse treinamento. Então, o que acontece para o nosso profissional que está ouvindo aí, aquele engenheiro, aquele cara que diz assim, pô, mas o que o CREA faz em benefício da gente? O CREA só arrecada dinheiro. Eu ouvi muito isso na campanha. O CREA só arrecada, é um cartório. Não. O CREA hoje ele tem uma política de fazer uma devolução ao profissional daquele dinheiro que é arrecadado. E essa é a maior prova. O CREA está financiando esse treinamento em parceria com o Corpo de Bombeiro para que a gente devolva para os nossos profissionais aquele valor que ele paga da RT. Nada mais justo que isso, né? E dessa forma a gente está capacitando o profissional para que aquele camarada que acabou de se formar, que está buscando emprego, ele fazendo esse curso, ele vai estar apto a oferecer o serviço dele. Porque a quantidade digamos assim, de empresas que precisam desse serviço é muito grande. Você tem um número assim para dizer para a gente quantas empresas precisam de uma aprovação de um certificado do Corpo de Bombeiro em um ano, por ano, isso? Mais ou menos, só para a gente ter uma
uma ideia de quantos profissionais podem estar ganhando dinheiro com isso? Eu vou buscar aqui o número para ser mais exato, tá, presidente? Está aqui, inclusive eu peguei hoje de manhã esse número, só para a gente não falar ao vento. Mas é importante já ir falando aqui também que da quantidade de cursos. Hoje, no ano de 2026, nós temos, deixa eu fazer uma conta aqui, 330, 470, 500, 610, 750, 870, 980, 90, 1080, 1154, 1250, 1209, 1249, 1258, 1278. Parece um número de mentiroso, mas 1.280 projetos apresentados pelos engenheiros. Só em 2026? Só em 2026. Esses projetos analisados. Então, até o final do ano vai passar dos 3 mil. Passa muito. Passa dos 3 mil. Se aproxima dos 5 mil. Inclusive, eu perguntei, nós falamos disso essa semana. Pois é, se a gente fizer uma análise, olha, 5 mil projetos apresentados. São 5 mil serviços de engenharia. Porque cada projeto desse precisou de um profissional para assinar, para fazer RT. São 5 mil serviços. Então, você vê a quantidade de serviços que vocês podem oferecer para o comércio no geral. E tem mais uma coisa, a gente nem está entrando no mérito aí daquele que não precisa do engenheiro, que é o despachante que faz, porque se o despachante vende o serviço, por que o engenheiro também não pode vender esse serviço? O engenheiro também pode vender o serviço do simplificado. De assessoria. De assessoria. Um dado importante, presidente, de engenharia, por exemplo, vamos colocar aqui só um analista nosso. Ele analisou até hoje 173 projetos. Unidades de projetos apresentados. Mas vamos traduzir aqui mais para os números que o engenheiro gosta. Esse mesmo analista, os 173 projetos, ele corresponde a uma metragem. Vamos traduzir esses projetos para metros. 406 mil metros quadrados analisados, só por engenheiros, por um analista. Ou seja, foram 406 mil metros de projetos apresentados pelos engenheiros. Então, assim, se a gente colocar numa área aí, dá 41 coisa. Hectares de área apresentada só para um engenheiro analista nosso, né? E aí você vai descendo para cá, se eu colocar aqui na conta, vai dar uns 3, 4 milhões de metros quadrados de análise. Então, é muita coisa e é um trabalho extremamente profícuo e importante para a engenharia do estado de Rondônia e para nós também do Corpo de Bombeiros. É verdade. São dados que eu peguei hoje de manhã, tá, presidente? Certo. Tenente Furukawa, aquele profissional que está recém-formado, ele não tem conhecimento da legislação, se ele se inscrever no nosso curso, o curso vai ser uma semana, né? São 5 dias de curso, 8 horas diária, são 40 horas de curso. Ele se inscrevendo nesse curso, ele, no último dia, ele com mais um estudo ali, ele está apto a aprovar um projeto? Presidente, primeiramente, né, falando da importância desse curso, eu, né, sou engenheiro civil. Na minha formação, a gente teve pouquíssimas cadeiras que trataram do assunto. Na verdade, era uma em relação à segurança do trabalho e que trazia ali, por algumas aulas, a informação da parte de segurança contra incêndio e pânico. Então, quando entrei no Corpo de Bombeiros, eu não tinha esse conhecimento. Adquiri durante, né, a minha carreira dentro do Corpo de Bombeiros. Então, eu acredito que não esteja muito diferente, apesar do advento aí da Boate Kiss, onde a gente teve ali 242 pessoas mortas. A lei Kiss, ela traz a necessidade de cadeiras específicas, né, na matéria de segurança contra incêndio e pânico para engenharia e arquitetura, mas ainda assim eu acho muito pouco. Então, realmente a gente precisa desses treinamentos, cursos para capacitar os profissionais. Esse treinamento, esse curso, a gente visa trazer todas as informações necessárias para a apresentação de um projeto, não trazendo só a parte teórica. Então, nossos treinamentos, nossos cursos sempre visam também trazer a prática.
o nosso sistema, ele é um sistema específico do bombeiro. Então, às vezes, a pessoa que não tem esse conhecimento não consegue acessar. No treinamento, nós vamos abordar o sistema, login de sistema, fazer o upload de documentos, como que vai receber esse relatório, onde que vai estar as exigências do Corpo de Bombeiros. Nós vamos passar pela questão administrativa, a gente tem uma IT que trata só dos procedimentos administrativos, para que a pessoa consiga fazer todo o enquadramento daquela edificação, e ali é o ponto de partida para que a pessoa consiga definir as medidas de segurança. E a gente vai tratar de todas as medidas de segurança principais. A gente não consegue tratar especificamente de toda a legislação, mas vamos tratar de hidrantes? Vamos tratar de extintores, vamos tratar de iluminação de emergência, sinalização de emergência, saídas de emergência, que são as principais medidas que vêm dimensionadas nesses projetos de proteção contra incêndio e pânico. Isso tudo será abordado pelo Corpo de Bombeiros, inclusive, em algumas delas, a parte prática. Então, nós vamos abordar quando o profissional ele é contratado para fazer um laudo. Hoje nós estávamos falando aqui ainda agora só dos projetos, mas existe mais uma demanda de profissionais, que é a elaboração de laudos, que é feito anualmente. E esse número ainda é maior do que essas análises que a gente está tratando aqui. Então, são mais serviços. E a gente vai também informar como que o profissional pode fazer esses testes dessas medidas de segurança, tudo isso no nosso treinamento, para que seja apresentado ao Corpo de Bombeiros e que o profissional tenha capacitação e segurança também quando pegar um serviço, né, de saber o que deve ser feito, e até mesmo, de repente, assim, poxa, eu sei quanto tempo eu vou levar aqui, ele vai saber, pelo menos, quanto ele pode cobrar, né, que aí o profissional que às vezes está saindo, recém-formado da faculdade, ele fica nessa dúvida. Então, pelo menos ele sabendo quanto tempo ele demora para fazer, pelo menos ele tem uma base de quanto ele poderia cobrar naquele projeto. Então, o nosso curso ele vai tratar de tudo isso, né, nessa parte de projeto de proteção contra incêndio e pânico, mas também da parte prática, que é talvez uma das principais causas que traz esse interesse pelo curso do Corpo de Bombeiros, que a gente tenta realmente mostrar como fazer essa apresentação desse projeto de forma prática, para que a pessoa não vá para lá pegar só uma leitura de normas, uma leitura de legislação. Só trazendo também, né, historicamente, a nossa legislação mudou em 2016, a partir de 2017 a gente teve, né, realmente a aplicação dessa legislação, em parceria já com os conselhos, né, a gente fez o curso em 2017, grande aceitação, a gente também passou em diversos municípios. Em 2017, o Corpo de Bombeiros emitiu mais de 1.000 certificados. Então, eu já deixo claro aqui, né, para o conselho e para quem deseja fazer esse treinamento, o Corpo de Bombeiros emite a certificação, mas existe alguns critérios para essa emissão, então exige a participação, então a gente faz realmente o controle de presença, a gente faz a aplicação, né, de avaliação, isso tudo a gente faz constar num processo para aí sim fazer a emissão da certificação, que a gente inclusive manda para a nossa coordenadoria de ensino, onde fica registrado esses certificados. Então, para quem vai lá buscar o conhecimento, mas que vai buscar também a certificação, já vai sabendo que exige também a participação, tem que ter a disponibilidade de fazer, cumprir a carga horária, né, de segunda a sexta, que vai estar ali girando de 8 até as 18 horas, para que a gente cumpra as nossas 40 horas do curso. É uma carga horária bem intensa, né? Porque você ter a disponibilidade de ficar de 8 da manhã às 5 da tarde durante uma semana, você tem que estar realmente disposto a cumprir essa carga horária. Agora, o mais importante é que, se você cumpre essa carga horária e você estuda um pouco a legislação, pronto, é uma forma que você vai encontrar de aumentar a tua renda. Principalmente para os profissionais aí que estão entrando no mercado de trabalho, né? Ele tem mais uma coisa que ele vai poder oferecer. Então, eu, como presidente interino do CREA, eu fico muito feliz dessa nossa parceria, da gente poder levar isso para a população, fazer com que a sociedade veja que realmente o Corpo de Bombeiros e o CREA está trabalhando em benefício da sociedade e
convidar vocês a fazer as inscrições com antecedência, porque o que acontece? A gente sabe que o número de inscrições são limitados, o CREA vai fazer o controle das inscrições, mas o número de inscrições é limitado. E a gente sabe, pela experiência dos últimos que tiveram, a procura foi muito grande. E a gente não vai poder extrapolar o limite em virtude do tamanho do local e também da quantidade de instrutores que vão ter ali. Então, a gente pede para que vocês procurem com antecedência, façam a inscrição com antecedência para que não fique ninguém de fora. A quantidade de turmas, eu acho que vai dar para atender bem, porque nos principais cidades do estado, e Porto Velho 2 vezes, né? Então, eu acredito que vai atender bem o público, né? E aí eu quero te agradecer o Coronel Iranildo, agradecer o Tenente Coronel Furukawa pela participação aqui no nosso podcast, por a gente poder levar essas informações aí para os nossos profissionais, e a gente se encontra lá no curso, né? Isso mesmo, a gente está preparando tudo com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, por se tratar de uma semana total em imersão, porque o curso praticamente é uma imersão de uma semana. A gente está tendo todos os cuidados para que a semana seja extremamente produtiva e não seja só cansativa. Cansativa vai ser porque uma semana de imersão, ela realmente é uma semana cansativa, mas que ela seja muito mais produtiva e que os profissionais, os engenheiros do CREA que se inscreverem e forem fazer o curso, eles saiam de lá com esse conhecimento bastante significativo para que eles possam aí ou aperfeiçoar a sua apresentação de projetos ou ainda iniciar nessa nova área aí, que é a apresentação de projetos de proteção contra incêndio e pânico. Presidente, agradecer, né? Abelardo já é meu amigo, essa parceria, né, do CREA com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros já aplicou, né, esse curso em outros momentos, 2017, 19, 22. E em 2023 a gente teve uma mudança bem grande da legislação e de lá para cá a gente não conseguiu fazer essa atualização. A gente sabe que os materiais eles mudam, é muito dinâmico. Ontem a gente estava conversando sobre a questão de veículos elétricos. Então, o Corpo de Bombeiros ele tem comissões estudando a questão de veículos elétricos, novas normativas para a questão de placas solares, né, energia solar. Então, são coisas que realmente a gente precisa dar uma atenção, dar o treinamento, para que o profissional se sinta seguro e capacitado para estar adentrando a essa área, porque às vezes a pessoa tem a competência perante ao CREA, perante ao conselho, mas às vezes não tem o conhecimento para fazer, né, para fazer esse projeto e às vezes não se sente seguro. Então, a gente espera que com esse treinamento, com esse curso, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a gente consiga trazer, né, essas informações, tirar algumas dúvidas. E isso acaba também estreitando os laços, né, tanto da corporação com o conselho, com o profissional, para que a gente tenha realmente profissionais mais bem capacitados, que a gente consiga apresentar melhores projetos, o que vai levar uma segurança para quem está analisando e fazer essa análise de forma mais acelerada e trazer esse benefício. No final de tudo, esse benefício vai lá para a ponta da linha, que é o proprietário que está precisando dessa certificação, e aí ele chega lá com essa certificação com 7, 8 dias, 5 dias. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui também é em prol do profissional, mas também tem a parte interessada do proprietário, que é quem gera o emprego, que é quem gera a renda, e a gente também precisa ter esse foco. Então, o curso ele vai abranger tudo isso, né? Todas essas necessidades. Então, agradecer pela intenção de fazer e pela execução, né? De ter se disponibilizado, feito a reunião e, por final, de conseguir financiar todo esse treinamento para os profissionais. Bom, pessoal, então a gente aguarda vocês no curso. O curso inicia no dia 15, né? Na segunda-feira. Segunda-feira, às 8 horas da manhã. Eu aguardo vocês, a gente vai se encontrar lá. E aí o CREA ativo aí, levando de volta para os profissionais aquilo que sempre foi
exigido pelos profissionais, né? O que o CREA precisa dar de retorno para a gente. Então, é o CREA atuando de forma efetiva para levar para os profissionais e para a sociedade uma devolutiva de tudo aquilo que arrecada. Aguardo vocês lá no curso no dia 15. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar.